De modo a podermos fazer opções importantes na nossa vida e nas nossas sociedades, necessitamos de informação. Necessitamos de saber quais são os nossos direitos. Necessitamos de saber o modo como as nossas comunidades estão a ser geridas. Necessitamos de saber o modo como os nossos países estão a ser geridos. A informação significa poder. As pessoas têm que tomar consciência que sem informação nunca terão possibilidades de melhorar as suas vidas. Todos nós desejamos ter uma vida melhor, especialmente para o cidadão comum. Se pretendermos como cidadãos ter acesso à habitação, água, saúde e quaisquer outros serviços públicos, é necessário que tenhamos acesso à informação. Sem este direito, não pode ser exercida a maioria dos outros direitos. Se não tiver acesso à informação, não pode tomar decisões. Se não souber onde está situado o hospital, é impossível ir até lá para ser tratado. Se não saber como se registrar ou como solicitar algum benefício, não lhe é possível aceder aos serviços públicos. Vamos conhecer Gundusila. Ela vive em Tambacounda, a região sudeste do Senegal. Era adolescente quando me apareceu uma fístula. Fui obrigada a deixar o campo e a ir para a cidade. A fístula é uma lesão que faz com que a mulher perca o controle urinário ou dos intestinos, ou ambos como consequência de um parto longo ou difícil. O que muitas das mulheres afetadas podem não saber é que atualmente essa situação é na sua maioria evitável e tratável. Mas sem acesso a essa informação, as mulheres como a Gundu acabam por serem marginalizadas e por se sentirem isoladas. Ela perdeu os seus 2 filhos gêmeos e o marido também a deixou. Desde então, ela foi sujeita a tratamento. Agora sinto-me muito melhor. Graças a Deus fiz tratamento e agora já estou curada. Antes eu sentia-me muito mal e cansada de me encontrar doente. Agora sinto-me confiante e as pessoas já me aceitam. Sinto-me saudável. É um problema que pode ser corrigido com uma simples cirurgia. Mas devido à falta de informação, as mulheres são forçadas a suportar esta situação problemática isoladas, porque desconhecem o que devem fazer. Ao transmitir-lhes a informação de que esta situação pode ser alterada, de que é um direito fundamental, que lhes assiste em termos de saúde reprodutiva, verificamos que houve alterações no Quênia e no Senegal, onde foi transmitida a informação e foram realizadas cirurgias de correção. Quando Ramatullah Iba tomou conhecimento que o casamento e as gravidezes em mulheres muito jovens podem levar a partos obstruídos e ao aparecimento da fístula obstétrica, ela e o marido decidiram cancelar o casamento da sua filha de 13 anos, ainda que o casamento precoce fosse parte integrante da sua cultura. Artigo 19 forneceu-nos informação e fez-nos refletir. Assim autorizamos que a nossa filha Fatoumata continuasse os seus estudos. O pai e eu discutimos o assunto com a família e decidimos dar-lhe a liberdade de continuar a estudar de modo a que pudesse no futuro ter uma profissão. O assunto do casamento ficou encerrado. Graças ao acesso à informação, muitas das práticas habituais foram alteradas. As pessoas não tinham conhecimento acerca dos perigos que representa um casamento precoce. Mas graças à informação, alteraram as suas práticas. Proibimos o casamento precoce, proibimos a mutilação genital e muitas outras práticas. As pessoas foram informadas pelo município que irão ser-lhes atribuídas casas onde poderão estabelecer as suas vidas, no local onde se encontra o aglomerado populacional. No entanto, também ouviram dizer que o aeroporto, que é o proprietário do terreno onde se encontram, está eventualmente a planear alargar a pista, o que significa que terão de ser deslocados. Portanto, existe nesse momento a confusão se vamos ficar ou se vamos partir. E se tivermos que partir, para onde vamos? Quem se irá qualificar para a atribuição de casas? As pessoas foram informadas pelo município que irão ser-lhes atribuídas casas onde poderão estabelecer as suas vidas, no local onde se encontra o aglomerado populacional. No entanto, também ouviram dizer que o aeroporto, que é o proprietário do terreno onde se encontram, está eventualmente a planear alargar a pista, o que significa que terão de ser deslocados. Portanto, existe neste momento a confusão. E se vamos ficar ou se vamos partir? E se tivermos que partir, para onde vamos?
quem se irá qualificar para a atribuição de casas? No início disseram-nos que era um alojamento temporário. Desde então tenho vivido aqui e já lá vão 8 anos. Eu sei que não era suposto permanecer aqui até agora. Eu diria que ter acesso à informação é muito importante, porque se não tivéssemos tido conhecimento deste realinhamento, não teria certamente acontecido nada. O município teria chegado aqui, ter-nos-ia apenas expulsado. É o que normalmente fazem. Portanto, cada pequeno pedaço de informação que obtemos é muito valioso para nós. Pela primeira vez em 8 anos, vieram até nós e explicaram-nos todo o processo da pista do aeroporto, para onde as pessoas iriam ser deslocadas e os condicionalismos de quem se qualifica ou não para as casas. Penso que devido ao facto que as ONGs estão a trabalhar em parceria com o município de Blikkiesdorp, conseguimos trazer até a comunidade algum nível de consciencialização e para que pudessem compreender os seus direitos constitucionais no que se refere à habitação. Necessitamos de informação para sabermos o que os programas dos nossos governos oferecem e como é que os mesmos estão a planear resolver os nossos problemas. E o governo necessita de saber se os seus programas estão a funcionar de forma efetiva. Temos necessidade de aceder, receber e enviar informação. Estão interligados, estão unidos. Se não tiver acesso à informação, não tem possibilidade de formar uma opinião informada. Não tem possibilidade de participar nos debates públicos devidamente informado. Quando as pessoas estão informadas, podem começar a envolver-se nos processos governamentais de uma forma mais efetiva. Podem fazer as melhores opções acerca de quem os governa, de quais são as suas prioridades e os recursos disponibilizados. Por conseguinte, é muito positivo para a governação, é muito bom para criar uma democracia participativa, algo que muitos de nós ainda não viveram em muitos países. Ao analisarmos todo este processo eleitoral, nas próximas eleições, os representantes governamentais ou os políticos virão falar conosco novamente. Mas no período entre as eleições não existe qualquer compromisso. Para um desenvolvimento real, necessitamos de ter a capacidade para poder monitorizar a forma como os dinheiros públicos e outros recursos são aplicados. Tem necessidade de conhecer as decisões que estão a ser tomadas em vosso benefício. Necessita saber o que se passa relativamente aos recursos. Existem inúmeros benefícios a que tem direito como cidadão. E sem informação, simplesmente não lhe será possível saber quais são os mesmos. Simplesmente não terá conhecimento quando as coisas não estão a correr bem. Quanto a mim, há 2 caminhos que coexistem e que são ambos necessários. Um dos caminhos é avançar com a proposta de legislação relativamente ao acesso à informação e o outro é, ao mesmo tempo, avançar para uma divulgação proativa da informação através da abertura de dados. E, na minha opinião, estes 2 caminhos têm de coexistir, porque são ambos mecanismos através dos quais se-nos-á possível ter um desenvolvimento apropriado com o nosso governo. E se as pessoas não estiverem informadas, não podem ser os cidadãos ativos que necessitamos que sejam. E estamos cientes de que para atingir a democracia e o desenvolvimento que merecemos, é necessário termos uma cidadania ativa. Por vezes, governos ou conselhos locais terão a noção de que é vantajoso para os mesmos fornecerem uma informação exata, porque clarifica uma série de confusões relacionadas com os problemas dos quais são responsáveis. Por um lado, a informação ajuda-nos a manter a responsabilização governamental, mas com a informação, podemos igualmente ajudar o governo. Se tiver acesso à informação do montante que foi aplicado pelo município local para a construção de estradas, tem a possibilidade de certificar se as estradas estão corretas e eficientemente construídas, o que poupa ao país muito dinheiro na reparação das mesmas. O que significa que é possível investir dinheiro na educação e na saúde. E assim, todo o país pode mudar. O desenvolvimento acontece e podemos todos testemunhar isto. Mas sem o acesso à informação, a ideia que podemos desenvolver em segredo, penso que não vai acontecer. Sometimes governments are apprehensive. Por vezes os governos estão apreensivos e a sua apreensão por vezes não tem fundamento. Porque se o governo disponibilizar proativamente a informação ao público, então concluirão que não há nada a temer.
Sabem por que é que a maioria dos nossos governos realizam muito trabalho, mas as pessoas não conhecem o trabalho que realizam? Acerca dos serviços a que as pessoas têm acesso? Simplesmente porque a informação não é disponibilizada de forma proativa. Portanto, o que estamos a defender é encorajar e apelar ao governo que disponibilizem a informação proativamente, como e quando a tiverem. Information proactively available as and when they have it. Nos anos mais recentes, o número de países africanos com legislação sobre o acesso à informação aumentou de 5 países em 2008 para 17 países em 2015. Contudo, continuamos muito longe de uma situação ideal. Continuamos a ter mais de 2/3 dos países no continente sem legislação sobre acesso à informação. Colocado noutros termos, temos cidadãos em mais de 2/3 dos países em África que não têm o direito a acesso à informação. Se pretendermos fazer uma campanha país a país relativamente à adoção, será muito mais moroso, muito mais difícil e muito mais caro. Portanto, estamos a tentar cortar caminho, de modo a que possamos ter um instrumento regional que seja aplicável em cada país em África, quer exista ou não uma legislação nacional. A PAI é a Plataforma Africana para Acesso à Informação. É uma iniciativa continental iniciada por um número de pessoas e organizações que têm um interesse comum no acesso à informação. O Grupo de Trabalho na Plataforma Africana para Acesso à Informação, ou abreviado Grupo de Trabalho APAI, é constituído por representantes de 10 organizações de diferentes países e regiões africanas. O Africa Freedom of Information Center, Artigo 19 África Oriental, Artigo 19 África Ocidental, Highway Africa, a Federação Internacional de Jornalistas, a Media Foundation of West Africa, o Gabinete Regional do Media Institute of Southern Africa, Media Rights Agenda, o Open Democracy Advice Center e the African Editors Forum em parceria com a FESMedia Africa. Friedrich Ebert Stiftung e a Open Society Initiative for Southern Africa. Os grupos de trabalho redigiram a declaração APAI, a qual foi adotada numa grande conferência internacional na cidade do Cabo em 2011. O que afetou a APAI e, subsequentemente, a declaração da APAI é que pela primeira vez estamos a encarar o acesso à informação em todas as suas variantes. O acesso à informação como um direito de desenvolvimento, e a declaração da APAI refere-se acerca do acesso à informação e às pessoas portadoras de deficiência, o acesso à informação e às crianças, o acesso à informação e às eleições. Portanto, pela primeira vez coletivamente, obteve-se uma declaração, um documento que especifica o que é o acesso à informação em África e a forma como as organizações, instituições, governo e cidadãos africanos em geral se devem organizar relativamente a esta matéria. A declaração da APAI foi aprovada pela União Africana através da Resolução 222 em 2012. Foi adotada pela Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e pelo Parlamento Pan-Africano na Declaração de Midrand em 2013. A evolução e a adoção da declaração da APAI completou outros processos como o desenvolvimento de lei modelo sobre o acesso à informação para a África, adotada pela Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos em 2013. Haviam diretrizes no que se refere ao acesso à informação, mas essas diretrizes não eram necessariamente apropriadas para o contexto africano. Isso deu-nos a ideia de apresentar a proposta de lei modelo sobre o acesso à informação e sob os meus auspícios juntamos especialistas africanos que iniciaram então o processo de elaboração da proposta de lei sobre o acesso à informação. Todos esses esforços tiveram a finalidade de melhorar o acesso à informação nos países africanos. Tendo em consideração a relevância deste direito, é importante promovê-lo no nível continental, ao mesmo tempo que é necessário promover o debate a nível nacional, de modo que os Estados adotem as leis sobre o acesso à informação, mas também procedam à sua implementação. Processos internacionais e regionais reconhecem a transparência e a responsabilização como parte integrante do desenvolvimento
e dá incentivos aos governos para implementarem leis de acesso à informação. O artigo 9 da Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos garante liberdade de informação, sendo vinculativo para os Estados-membros da União Africana. A Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão em África interpreta-o ainda mais. Certamente, um dos aspectos mais importantes que necessitamos de começar a realizar para avançar no desenvolvimento é avançar com acesso à informação. E não há uma profunda sensibilização. Estamos a envolver as Nações Unidas, a União Africana, a Unesco e outras estruturas a adotarem a lei modelo para apoiar a declaração da APAI. E para reconhecer 28 de setembro como Dia do Direito Internacional à Informação. O Grupo APAI responsabilizou-se pela liderança em termos de tentar promover o reconhecimento global internacional do direito à informação, o qual, na minha opinião, é uma iniciativa maravilhosa e muito importante. Estão a pressionar para uma declaração oficial das Nações Unidas do 28 de setembro. Consequentemente, esta é a última etapa desse processo e estamos na fase de pressionar os organismos das Nações Unidas, principalmente a Unesco, pressionando a Comissão da União Africana através da Cimeira de Chefes de Estado, para que a África possa afirmar que não estamos a ficar para trás e que temos a capacidade de mobilizar o mundo quanto ao respeito por este direito muito importante. É importante para nós reservar um dia ao longo do ano para finalmente verificar o quanto já progredimos no que se refere ao acesso à informação. Como estão a evoluir os processos de desenvolvimento nos nossos respectivos países e em que medida o acesso à informação tem sido facilitador. É a razão pela qual seria idealmente definido um dia, como afirmei, para que todos se reunissem em volta desta questão em particular e realizariam, obviamente, de novo, o debate acerca do acesso à informação nas suas variadas formas e que transformem num debate global. Há países que estão a trabalhar extremamente bem. Abriram os respectivos sistemas legislativamente no resto do mundo e tanto como em África. E há os que tentam manter-se próximos ou comprometerem-se a reduzir o espaço. Na generalidade, penso que a África está a fazer um ótimo progresso. E todos os intervenientes, nomeadamente na sociedade civil, apenas têm de estar alerta e manifestar-se contra os que tentam reduzir e não expandir esse espaço. Todos os intervenientes participam na melhoria do acesso à informação. Como membros da sociedade civil, é crucial que promovamos o entendimento mútuo do papel importante que o acesso à informação representa no avanço em geral dos direitos humanos. É por isso que chegamos a um ponto no qual não se trata mais de conceitos abstratos. O objetivo é fazer compreender ao cidadão comum a importância do acesso à informação. O significado que o acesso à informação tem para o indivíduo em termos de saúde, educação, governança local, quando ele ou ela necessita de votar. Trata-se de como conseguimos tornar a questão do acesso à informação acessível ao cidadão comum. Como advogados e membros da sociedade civil, poderemos ter de reduzir quanto a responsabilidade e a transparência beneficiam os vários intervenientes que estamos a tentar envolver, como o público em geral ou os parlamentares. Se pretender fazer o seu trabalho, quer pretenda propor legislação ou uma resolução, se quer encontrar um registro de rastreamento de alguém que tenha atuado num organismo governamental e que seja nomeado para outro, necessita de informação. A única forma para obter informação é utilizando o acesso à legislação da informação. Se como parlamentar individual se deslocar a uma instituição pública e disser que quer este pedido, eles ignorá-lo-ão. E muitos confirmaram que essa é a situação. Uma das formas que as organizações da sociedade civil podem iniciar o processo de obtenção da lei de acesso à informação é pela participação na redação inicial da mesma. Agora existem bons exemplos que pode utilizar e padrões como a Lei Modelo Africana.
Temos presentemente mais países além dos 5 países que tinham aprovado as leis de acesso à informação quando do início de todo o processo. São agora 16 países, alguns dos quais modelaram as suas leis com base na recente Lei Modelo, sendo de facto a mais recente a de Moçambique e do Sudão do Sul. Para aprovar um acesso à lei da informação na Nigéria e mais tarde na Libéria e Serra Leoa, a sociedade civil comprometeu-se com os parlamentares. Cada parlamentar foi contactado para que cada um deles estivesse ciente da campanha de lobbying para um acesso à lei da informação. Por que era importante e como podiam ajudar na aprovação. Ao mesmo tempo, vários interventes da sociedade civil e o público foram envolvidos para formar um movimento de massas. Agora acreditamos que se este processo pode ser implementado num país enorme como a Nigéria, com a sua dimensão em população, será muito mais fácil fazê-lo num país como a Namíbia, o Botsuana, porque são países de menor dimensão. Muito bem, eu sei que as sociedades civis são mais reduzidas nestes países comparativamente à Nigéria, mas na realidade penso que em última análise é mais fácil conseguir envolver um número de parlamentares relativamente mais reduzido. O acesso efetivo aos sistemas de informação inclui leis que melhoram as relações entre cidadãos, governo e organização da sociedade civil. Assim, o acesso à informação facilita e acelera o desenvolvimento. As pessoas que suportam o fardo da falta de serviços e da falta de informação são as pessoas comuns, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades rurais, e eu gostaria de apelar às organizações da sociedade civil que se concentrassem na capacitação das nossas comunidades rurais, de modo a permitir-lhes exercer o respectivo direito ao conhecimento. E é de fato um direito, se corretamente exercido, pode mudar a vida do cidadão comum.